Graça e paz, queridos irmãos. A nossa meditação nesse momento é sobre a palavra escrita na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler os versículos 13 e 14. Colossenses 3, versículos 13 e 14, onde está escrito assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós lembramos neste momento, meus irmãos, que todas as experiências pelas quais nós passamos desde o nosso nascimento e, por que não dizer, desde a nossa concepção até agora, nos fizeram o que somos hoje. Nós somos hoje o resultado de muitos ontens. As coisas que aconteceram, boas ou más, experiências dolorosas ou gloriosas, determinam as nossas ações e as nossas reações de hoje. Nós vemos Jesus dizer, lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, assim: o homem bom tira do bom tesouro as coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Esse tesouro aqui é a nossa memória, é a nossa lembrança, é a caixa das recordações. Existem coisas guardadas em nós que precisam ser trabalhadas antes que nós nos movamos para o sucesso. É por isso que Paulo aqui, em Filipenses 3, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Esquecer, que Paulo fala aqui, não é simplesmente dizer que apagou da memória, é simplesmente deletar voluntariamente, não dar mais atenção a elas, ter certeza de que você não pode fazer nada pelas coisas que já aconteceram. Elas estão no pretérito perfeito, no passado completo. Você não pode mais chegar lá. Ele nos ensina que esquecer e conquistar são chaves necessárias para a nossa vida e uma não trabalha sem a outra. Esquecer no sentido de não dar mais atenção, não se sentindo menor ou afligido pelo passado, ficando preso no passado. Esquecer fecha a porta do passado e conquistar. O desejo de conquista, o sonho abre portas para o futuro. Paulo, ele logicamente esqueceu da morte de Estevão, de como ele cooperou para aquela morte, de como ele assistia impávido à morte daquele jovem, e como ele mesmo diz, ele consentia na morte de Estevão. Nós vemos um momento na vida de Paulo, no capítulo 22 de Atos, quando ele está no momento terrível da vida dele, e ele estava falando do testemunho dele. E no momento,
ele viu Jesus aparecer para ele. No capítulo 22 de Atos, no versículo 18, Jesus simplesmente disse para ele: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Vamos, rapaz, sai daqui porque vão te matar. É isso que Jesus está dizendo para Paulo. E ele, coitado, ele diz: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Eu tenho certeza que Paulo estava chorando, confessando isso tudo. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. E Jesus diz para ele: vai, sai, corre, dá no pé, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Sai daqui, Paulo, corre, corre, porque não é fácil o que vão te fazer se não correr. Então você vê o quanto Paulo sentia pelo passado dele. O quanto ele sofria: Senhor, o que eu estou passando agora é o que eu já fiz com a tua igreja. Como doía isso para ele. Mas, se Paulo ficasse preso nessa dor, nas lembranças do passado, ele não teria escrito os 50% do Novo Testamento. Ele não teria estabelecido igrejas que estão durando por 2 milênios. Olha, meus irmãos, o passado existe na nossa memória. Você não pode fazer nada sobre o passado. Você tem que admitir que nós não temos passado, nós temos uma história. Tudo o que veio se passando na nossa vida faz parte de uma história. E à medida que nós vamos caminhando, a nossa história vai sendo escrita. Por isso vamos lembrar que Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Se eu ficar amarrado aqui atrás, eu não vou conseguir chegar lá onde eu tenho que chegar. Meus irmãos, entre o ontem e o amanhã tem um hoje para você tomar suas decisões. Portanto, você pode ter feito coisas horríveis no passado, das quais você não pode se alegrar. Mas se você ficar amarrado nelas, você não vai caminhar. Portanto, chegue diante de Deus, conte a sua história, diga para Ele que você sente pelo que fez, que você não quer mais fazer. Mude a sua vida diante de Deus, segure na mão de Deus e caminhe, porque Deus tem obras boas que de antemão Ele já separou para você. E você não vai conseguir fazer se você ficar preso, amarrado no passado. Quem fica amarrado é você, quem não anda é você. E qual é o proveito disso tudo? Ande para frente, que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Um grande beijo. Tchau.